Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um podcast. Neste mês de maio, o mês de Maria. Hoje falaremos sobre a devoção a Nossa Senhora Aparecida em relação ao trono católico. Sim, uma história que já faz um pouco de tempo, mas que tem implicações profundas hoje na pátria brasileira e ao momento histórico em que o nosso país vive. A princesa Isabel, herdeira do trono, filha de Dom Pedro II, destacava-se desde cedo como uma fiel católica, ardorosa e defensora da Santa Igreja em terras brasileiras. A maçonaria, de maneira muito jocosa e humilhante, tentava denegrir a fama de tal princesa, quando nos jornais era chamada de acatólica, pela mentalidade liberal. Esses liberais eram aqueles que sustentavam dentro do país a prorrogação da escravatura. A princesa Isabel era uma grande opositora à mentalidade de escravidão dentro da nossa pátria. As próprias escravas que habitavam junto à princesa percebiam a grande benevolência de um coração católico. Teríamos a graça se tal princesa sentasse no trono destas terras pela primeira vez. Na história do nosso Brasil, teríamos a graça de ter um católico e uma grande católica reinando e governando os seus súditos. Infelizmente, nunca tivemos tal graça de termos um católico sobre o governo. A estes católicos que são chamados à perfeição e à santidade, a estes católicos que, como princesa Isabel havia dito, perderia 1000 tronos para libertar o meu povo. Assim, em um ato de martírio, por amor ao povo, por amor àqueles que sofriam o peso da escravidão e dos sofrimentos e flagelos, uma rainha resolve se oferecer como vítima para a libertação dos negros em nossas terras. A tal ponto que a princesa Isabel foi assim reconhecida como a Redentora, era assim chamada. Outra curiosidade é que o próprio Cristo Redentor seria originalmente uma homenagem à princesa Isabel. Iriam construir uma imagem como reconhecimento pela Lei Áurea, que liberta todo o povo negro da escravidão de fazendeiros liberais. A princesa Isabel, sabendo que queriam fazer uma homenagem e uma imagem dela mesma em cima de uma montanha no Rio de Janeiro, em um lugar que todos pudessem ver, a tal princesa vai dizer: não, construam uma imagem do Redentor, pois foi ele que nos libertou da pior de todas as escravidões, o pecado. E daí ficou a ideia de construir então a imagem do Cristo Redentor. Ora, mas hoje nós vamos falar acerca de Nossa Senhora, a quem a princesa Isabel sempre teve grandiosíssima devoção. Se nós visitarmos o palácio em Petrópolis, a casa de veraneio da família real, podemos perceber no quarto da própria princesa, que se conserva até hoje para visita, acima de sua cama, um quadro do cenáculo, onde está presente Nossa Senhora e os apóstolos recebendo o Divino Espírito Santo, manifestando assim que a mente da princesa sempre estava voltada às coisas de Deus. Sempre lá onde a princesa mais tarde iria morar, na frente da Catedral de Petrópolis, percebemos
que a sua casa fica logo em frente à catedral, porque assim aquela que devia suceder o trono devia ter sempre os olhos fixos naquele que reina por direito nestas terras, Jesus no Santíssimo Sacramento. E todos os domingos saía de sua casa em procissão até a igreja, onde chegava perante o Santíssimo Sacramento e se despojava de sua coroa, manifestando assim o reinado e a primazia de Jesus Cristo sobre todos os poderes temporais. A princesa Isabel aprendeu sempre que o poder espiritual vem acima do poder temporal. Como bem disse Jesus, buscai primeiro o reino dos céus e tudo será dado por acréscimo. Em primeiro lugar, devemos buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus ao nosso país e às nossas terras. Portanto, esta princesa teve uma dificuldade quando casou-se com o conde de, a dificuldade de engravidar. Teve 3 abortos espontâneos, gerando ao coração da princesa uma grande dor, pois sabia bem o quanto Deus queria trazer filhos para dar continuidade ao trono católico nestas terras. E havia já uma guerra acirrada entre a mentalidade liberal e a mentalidade católica dentro dos poderes do próprio império. A princesa Isabel, com muita devoção e confiança, e também acreditando que a imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida havia aparecido nas margens do rio Paraíba, a fim de manifestar sua benevolência para com os negros, que sofriam um verdadeiro calvário, tal como o seu filho Jesus. E tantos negros que na época faziam parte de religiões sincretistas, a macumba, religiões vindas da África, logo se notou uma grande quantidade de afrodescendentes abandonarem as falsas divindades e reverenciarem a Mãe de Deus como aquela protetora dos seus corações. Muitas conversões começaram a acontecer nas senzalas e os padres católicos viam com bons olhos a devoção a Nossa Senhora Aparecida. Muitos eram os batismos e depois de batizados os negros, eles podiam sentar-se nos mesmos bancos em que os demais da sociedade. E assim a mentalidade da própria escravidão dentro do país foi sendo minada pela própria fé e pela devoção católica. Ora, a princesa Isabel, indo à Aparecida do Norte, a fim de suplicar a Nossa Senhora a graça de gestar uma criança, um bebê, para assim dar continuidade ao trono católico neste país, foi aos pés de Nossa Senhora Aparecida fazer-lhe ali um ato de amor e gratidão. Ela passou o dia inteiro limpando sozinha o santuário antigo de Aparecida, a antiga basílica. A princesa Isabel se pôs a limpar como uma escrava o chão daquele lugar sagrado. No final daquele ato de sacrifício e amor a Nossa Senhora, a princesa Isabel colocava-se como a serva de Maria e pedia a ela que, se fosse do seu querer, concedesse a graça de gerar um filho para que o trono católico perdurasse em nossas terras brasileiras. E assim, depois de um ato de sacrifício e amor, daquela que devia ser servida, mas por um ato de fé, pôs-se a servir a Nossa Senhora, logo a princesa gerou e concebeu um filho. Dando graças a Nossa Senhora e com um ato de gratidão e amor pela Mãe de Deus, a princesa Isabel leva a cunho aquela missão para o qual a Virgem Maria aparece nas águas do rio Paraíba.
começa a lutar dentro do próprio império contra a mentalidade da escravatura. A princesa mesmo tantas vezes vendeu colares, roupas para libertar escravas que habitavam dentro do palácio. E assim, mais uma vez pedia ao seu pai novas pérolas, novos brincos, para mais tarde vendê-los, penhorá-los, a libertar os negros. Muitas crianças negras ela levava com tanto carinho e amor nos braços, inclusive, diga-se por sinal, algumas doentes, sem medo de doenças, a princesa assim pegava aquelas crianças como se fosse seu próprio filho. As próprias escravas tinham tanto carinho e amor a tal rainha que costumavam dizer: para nós, ela é uma verdadeira mãe. A princesa Isabel sempre teve grandiosíssimo amor e devoção por Nossa Senhora. Rezava todos os dias o Santo Rosário. Depois, quando foi para o exílio na França, ao lado de Conde d'Eu e seu pai, Dom Pedro II, rezou até o final de sua vida o Santo Rosário pela conversão do povo brasileiro. Alguns chegam a afirmar que acabava rezando vários rosários em um dia, a suplicar a Nossa Senhora a graça da conversão do povo brasileiro ao catolicismo e que não viessem cair na mão do liberalismo que avançava e ainda avança em terras brasileiras. Ora, nós sabemos que chegou o dia 13 de maio, quando a princesa resolve dar o golpe de Estado. Na ausência de seu pai, assina a Lei Áurea, dando a liberdade ao povo. Assim, com ato de fé, a princesa concede a tantos negros a felicidade de estarem livres. Portanto, certo súdito havia dito à princesa que perderia a coroa ao escutar dos lábios da mesma: a única coroa que almejo é a de Nosso Senhor. Com ato de fé, a princesa liberta o povo, sabendo mesmo que perderia o trono por causa de tal ato. Não demorou muito para serem postos fora do nosso país. Ora, quando a família real se encontrava na França, ao lado de seu pai e do seu esposo Conde d'Eu, a princesa sempre e todos os dias não esquecia das terras em que nascera e tinha orgulho de dizer que ela era uma brasileira. E rezava sempre com o seu coração unido a Nossa Senhora Aparecida. Até que em determinado momento, a princesa escreve uma carta ao bispo de São Paulo, dizendo do seu desejo de passar o trono destas terras a Nossa Senhora. A princesa Isabel concede a próprio punho, em uma carta, a Nossa Senhora Aparecida aquele título que lhe era de direito e que até hoje nós a chamamos assim. A sucessora do trono, aquela que tinha direito de governar por sucessão monárquica, com ato de fé, passa o trono do Brasil para Nossa Senhora Aparecida. Por isso, até hoje, nós invocamos Nossa Senhora Aparecida com um título que era da princesa Isabel, Imperatriz do Brasil. Nossa Senhora Aparecida é a imperatriz do Brasil. E ali, a princesa Isabel manda derreter joias e a própria coroa, a fim de fazer a coroa de Nossa Senhora, que se encontra até os dias de hoje em sua cabeça, em Aparecida do Norte. Nossa Senhora é coroada com esta coroa feita pelos diamantes e ouros da princesa, e com um manto azul, que era o manto da coroação das rainhas europeias. Quando as rainhas europeias eram coroadas, os reis eram coroados com um manto vermelho, e as rainhas com o manto azul.
Por isso,